lendo Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje venho fazer o primeiro vídeo dessa leitura compartilhada do segundo semestre de 2023. Como combinamos no Instagram e na comunidade do YouTube, neste segundo semestre eu vou ler e comentar, fazer um vídeo sobre este livro. Então, a divisão dos capítulos está aqui embaixo, também deixei no Instagram, deixei na comunidade do YouTube. Quem quiser acompanhar comigo ainda dá tempo, porque eu dividi em 6 partes, né? Uma parte por mês, e aí no mês seguinte eu venho comentar a parte do mês anterior. E como é uma leitura fluida, essa minha edição aqui, pelo menos, é pequena, por parte das 100 e poucas páginas, mas nessa edição pequena. Quem tiver alguma outra edição, um pouco maior, menos páginas ainda. Perfeitamente possível, né? Já teve gente que comentou comigo que ia ler comigo, mas o livro é tão empolgante que acabou lendo tudo de uma vez. Já terminou de ler em um mês. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, Que Vi do Mundo. Compartilhe, comente este vídeo, quem está interessado em ler este livro, mas ainda não tem coragem, porque ele não é muito pequeno, né? Tudo bem que essa minha edição é de bolso, mas ainda assim, né? Ele é um livro, assim, que exige um tempo. Mas, assim, é um tempo agradável, eu posso garantir. Então, convide essa pessoa para ler também com a gente. E não esqueça de ver as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Agora, bora lá. Na divisão que eu fiz, eu tenho a colinha aqui. Essa primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 4, né? É a parte de julho, primeiro vídeo agora em agosto. O vídeo vai ser sempre no mês seguinte, na última quarta-feira. De modo que sempre dá tempo àqueles que não começaram a ler junto, né? Desde o início, começo de julho, ainda mais que julho foi mês de férias, sempre dá tempo. E o que temos aqui? Aqui nós temos ficção, né? É bom falar, porque pode confundir com o livro do Darcy Ribeiro, que é de não ficção, que se chama O Povo Brasileiro. É a mesma temática, mas quando há ficção, tudo fica bem diferente, né? Aqui nós temos a formação do povo brasileiro, considerando desde o século XVII até pouco depois da metade do século XX. Então, a gente tem algumas figuras destacadas, representantes de grupos sociais específicos e os seus descendentes. E, como é uma boa ficção, essas figuras destacadas e seus descendentes, eles acabam se misturando, né? As histórias se convergindo. Isso não aparece ainda na primeira parte, né? Vou comentar apenas o que está no início, mas como eu já estou mais adiantada na leitura, eu estou lendo a parte que seria até para outubro já, dá para ver que as histórias vão se entrelaçar. Então, inicialmente, nós temos 3 histórias e 3 personagens. Uma que se passa no século XVII e as outras 2 personagens no século XIX. No século XVII, o que nós temos? O Caboclo Capiroba. Ele é um mestiço canibal que adora comer holandês. E a gente se diverte muito, não que o canibalismo seja algo divertido, mas a forma como ele escreve é divertida. Então a gente tem esse Caboclo Capiroba que adora comer holandês. E ele tem várias mulheres, ele tem vários filhos, descendentes e tal. Então a gente tem no começo um pouco dessa história dele, da comilança dele aí dos holandeses e tal. Então, a gente está no século XVII, época em que houve a invasão holandesa aqui, lá no Nordeste. Esqueci de falar, a história se passa, sobretudo, ali no Nordeste, mais na região da Bahia, porque a gente está aqui no século XVII, pelo menos, no período em que as coisas se desenvolviam lá. Eu sei que depois, mais para frente, teremos passagens em São Paulo e outras regiões. E uma outra personagem que aparece aqui é uma senhora centenária, negra. Ela é descendente do Capiroba. Ela é neta, bisneta, já nem sei. Porque ela aparece no século XIX, no início do século XIX, ali nos anos 20, ali perto da independência. Ela é escravizada, uma senhora centenária, e aí é aquelas histórias de vovozinha, ela relembrando o passado também, conta as histórias. Então ela aqui já no fim da vida com descendentes. Então a gente já tem aqui
uma personagem que está diretamente ligada ao caboclo capiroba. E a gente tem aqui a terceira figura, que é o Perilo Ambrósio, num momento em que acabou de acontecer a independência do Brasil e ele é expulso de casa com 2 escravos e ele foge, é truqueiro, ele mente, fala que foi um combatente ali da guerra e se feriu na guerra. E por conta disso, depois ele consegue o título de Barão de Pirapuama, significa baleia. Barão de Baleias é uma coisa muito estranha. Por conta dessas mentiras todas que ele foge, ele acaba se dando bem, né? Aos poucos vai acumulando fortuna, vai arrebanhando escravizados, libertos. Ele é bastante cruel com os escravizados, mas ele é engraçado, né? As falas são muito engraçadas. Sobre os personagens, só isso que eu vou contar para vocês começarem a entender como essa história vai se desenrolar. Eu apenas agora vou ler alguns trechos para pontuar alguns detalhes da narrativa e para vocês perceberem o quão engraçada essa história é. Logo no começo, a gente tem um narrador em terceira pessoa contando aqui a história de um tal Brandão Galvão. Depois a gente vai perceber aqui que é um contexto pós-independência do Brasil. Está em 1822, mas alguns meses depois, mais para o finzinho do ano. E ele começa com uma conjunção adversativa, ou seja, nos faz perceber que houve alguma coisa antes, alguma coisa que não está sendo dita, que não foi dita. Ele começa com contudo o quê? O que ele disse antes para esse contudo? Faz lembrar o início do conto da Clarice Lispector, O Búfalo, mas é primavera. Você não tem o nada antes da conjunção adversativa, de modo que você só pode conjugar a conjunção adversativa com o que vem depois. E o que vem depois você vai contrapor a algo antes que não foi contado, que não foi narrado. Isso causa um efeito, já envolve a gente, né? Porque a gente já começa a ficar maquinando, né, o que houve antes que não foi narrado. Contudo, nunca foi bem estabelecida a primeira encarnação do alferes José Francisco Brandão Galvão. Agora em pé na brisa da Ponta das Baleias, pouco antes de receber contra o peito e a cabeça as bolinhas de pedra ou ferro disparadas pelas bombardetas portuguesas, que daqui a pouco chegarão com o mar. Vai morrer na flor da mocidade, sem mesmo ainda conhecer mulher e sem ter feito qualquer coisa de memorável. É certamente com a imaginação vazia que aqui desfruto dessa viração anterior à morte, pois não viveu bastante para realmente imaginar como até hoje fazem os muito idosos em sua terra, todos demasiado velhos para querer experimentar o que lá seja, então deliram de cócoras com seus cachimbos de 3 palmos, rodeados pelo fascínio dos mais novos e mentindo estupendamente. Vejam só essa narrativa. O que nos aproxima aqui? Já pontuei essa conjunção adversativa que já faz a gente ficar imaginando coisas, né? E depois essa onisciência bem marcada do narrador. Ele adianta o futuro. Então, ele está narrando algo presente, adianta o futuro, ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele volta para o passado, ele projeta. Ele é um narrador que parece que está ali mexendo os dedinhos de marionete, né? É o onipresente, é o narrador Deus, que tudo sabe, tudo vê. E é divertido por isso. Em alguns momentos me faz lembrar o Saramago que narra assim. Mas tem um humor diferente, né? Embora seja humor, vai parecer paradoxo o que eu vou falar. Porque embora seja humor, algumas passagens narradas com humor, a gente percebe claramente, ele não consegue esconder o pessimismo, porque ele era pessimista, o Saramago, né? Ou, como ele mesmo dizia, eu não sou pessimista, é que está tudo péssimo mesmo. Então, a ironia do Saramago é diferente da ironia do Machado de Assis, que é diferente da ironia da graça que a gente vê aqui no João Ubaldo Ribeiro. Vou ler um trechinho do Perilo Ambrósio, aquele lá truqueiro, e ele falando, brigando com o escravo. Eu só vou ler um trechinho, porque tem coisa obscena aqui e o YouTube vai me barrar, então vou parar antes. Mas só para vocês entenderem e perceberem o tom. Acode-me cá, disse ao escravo que lhe estendeu a mão para que se levantasse, que fez penosamente, a barriga decidida a permanecer no chão, enquanto ele arfava com os joelhos dobrados em grande esforço. Que tens? Não mais podes com peso? Não saíste a tua mãe, então? Que muitas vezes a
deitando-lhe em cima todas essas arrobas, e não me recordo que houvesse ficado amassada. E, se não já se tivesse tornado numa burra pelancuda e cheia da gafa, que apanhou aos cães, ainda ia eu lá muitas vezes aquele pi, e por aí vai. É muito engraçado. Ele é cruel, é desrespeitoso e tal, mas é impossível a gente ler essas passagens e não rir. Agora aqui, ele tá falando aqui desse período Ambrósio, né? O momento aqui ele pensando quando ele forjou o título ali de barão. Sim, era, pensou Perílio Ambrósio. Eu sou um barão, disse mentalmente. Não precisava mais repetir isso do jeito obsessivo de antigamente, querendo convencer-se de uma coisa absurda a que sua própria cabeça resistia nos primeiros dias depois da confirmação do baronato. Eu sou o barão de Pirapuama. Sou eu. Pirapuama queria dizer baleia na língua dos bugres. Isso não se pôde confirmar com a certeza que ele desejara, porque os índios praticamente não existiam mais, e os poucos que havia ou se escondiam nos cafundós das matas ou passavam o tempo furtando e mendigando para beber, cair pelas calçadas e exibir as doenças feias que sua natureza lhes trazia. Mas todos no recôncavo e fora dele sabiam que Pirapuama era baleia, e, se não fosse, seria, pois afinal estava ali o barão das baleias, aquele que, na esteira de incontáveis sofrimentos e tribulações, lutando pela pátria, enfrentando ódio e incompreensão, obrigado a combater a própria família, era hoje o maior entre os senhores da pesca dos grandes bichos marinhos que todo mês de junho vinham galhardear os corpanzis no meio das ondas verdes da Baía de Todos os Santos. E aí ele continua. Então percebam, ele forjou uma história, forjou um título e fica repetindo, né? Fica precisando de autoafirmação e vai acreditando na própria narrativa estapafúrdia que criou. Que ele lutou contra isso, lutou contra aquilo e é nada, e é mentira. A parte do caboclo capiroba é muito engraçada. Então, assim, 20 de dezembro de 1647, na ilha de Taparica, Veracruz de Taparica. A primeira frase é assim: o caboclo capiroba apreciava comer holandês. Começa assim o capítulo dele. E aí vai desenrolando. E a verdade é que desde menino o caboclo sofreu um pouco, meio preto, meio índio, o pai, ou mais do tempo virado num bicho noturno, enxergando com os ouvidos e se escondendo do sol nas árvores folhudas. Então, aqui a gente percebe que ele é mestiço e faz lembrar Macunaíma, né? Aqui ele vê a chegada dos jesuítas, e é engraçada essa parte, porque a gente tem a chegada dos jesuítas sob a perspectiva dos caboclos aqui, do capiroba e tal. Como ele vai percebendo, dá a impressão que ele está se lixando para aquilo, né? Quando os padres chegaram, declarou-se grande surto de milagres, portentos e ressurreições. Construíram a capela, fizeram a consagração e no dia seguinte o chão se abriu para engolir um por um todos os que consideravam aquela edificação uma atividade absurda e se recusaram a trabalhar nela. Levantaram as imagens dos altares e por muito tempo ninguém mais morria definitivamente, inclusive os velhos cansados e interessados em se finar logo de uma vez, até que todos começaram a protestar e já ninguém no reino prestava atenção às cartas e crônicas em que os padres narravam os prodígios operados e testemunhados. E por aí vai. Então ele está contando a chegada dos jesuítas numa visão que é de quem aqui já estava. Embora aqui seja a visão do narrador, ele está contando da perspectiva dos nativos. Um trechinho de como é esse caboclo capiroba. No terceiro ano, o caboclo roubou mais 2 mulheres e viu nascer umas quantas filhas, de maneira que, com muitas bocas para sustentar, passou a consumir um número maior de brancos, a ponto de, em alguns períodos, declarar-se uma certa escassez. Ele foi comendo tanto holandês que já não tinha mais. Até que, bastante tempo depois, as frutas do verão, dando em pencas e caindo pelo chão, os insetos em grandes atividades e as mantas de tainhas saracoteando irrequietas por toda a costa da ilha, saiu para tentar a sorte meio sem esperança e voltou arrastando o holandês louro, já esquartejado e esfolado,
para livrar o peso inútil da viagem até a maloca. O Flamengo tinha o gosto um pouco brando, a carne um tico pálida e adocicada, mas tão tenra e suave, tão leve no estômago, tão estimada pelas crianças, prestando-se tão versatilmente a todo uso culinário, que cedo todos deram de preferi-lo a qualquer outro alimento. Até mesmo o caboclo capiroba, cujo paladar, antes rude, se tornou de tal sorte afeito à carne flamenga que às vezes chegava mesmo a ter engulhos, só de pensar em certos portugueses e espanhóis que em outros tempos havia comido, principalmente padres e funcionários da coroa, os quais lhe evocavam agora uma memória oleosa, quase sebenta, de grande murrinha e invencível graveolência. Percebam, é engraçado porque ele narra tudo a partir da perspectiva do canibal, da satisfação dele em fazer o que faz. Porque os relatos que a gente ouviu até hoje sobre o canibalismo dos nativos aqui, era sempre a partir da perspectiva dos descobridores / invasores, né? Dos europeus, que eram as vítimas. É claro que quem foi vítima mesmo foi comido, não contou, né? Quem ali, testemunha das vítimas, melhor dizendo. E aqui a gente tem a perspectiva daqueles que são atores aqui principais, né? Atores ativos do fato. Percebo que é um humor muito próprio do Ubaldo, bem diferente de outras coisas que a gente vê. Então percebam que, ou por fazer uma narrativa distanciada, ou próxima demais, como aquele narra detalhes, a percepção, o gosto da carne, não sei o que, ele consegue ser engraçado. Ele distancia e aproxima e narra essas questões todas sem a problematização que poderia ter, né? De fazer todo um discurso anticanibal, tal, moralista e tal, mas isso fariam os europeus, né? Não aqui os nativos que estão se divertindo. Enfim, a gente já neste começo, a gente tem bastante da perspectiva daqueles que sofreram toda a violência da descoberta / invasão do Brasil. O holandês Sinic concordou em comer um pedacinho do holandês Akimã, depois de resistir uns dias esbravejando dentro do cercadinho, né? Ele tinha sido capturado, estava lá dentro de um cercadinho, sacudindo os mourões de tal maneira que o caboclo capiroba foi obrigado, bem a contragosto, porque tinha fumado erva de cabeça e queria ficar quieto, espiando as árvores, a quebrar um dedo de cada mão dele. É curioso rir diante da violência, mas da maneira como é contada, é difícil. Uma inversão da ação hegemônica com tudo isso. Vejam só. Pensou vagamente em possuir muitos holandeses amestrados, servindo-lhe fielmente em seu pedaço de terra, até o dia em que a idade e a pouca produção aconselhassem o abate. A gente acha graça porque se sente um pouco vingado, né? Porque toda a narrativa que a gente ouviu até hoje sempre foi a partir da perspectiva dos colonizadores. Agora, a gente vê pequenos triunfos de colonizados, pequenos triunfos daqueles que foram dizimados, é um deleite, pelo menos para mim né? E tudo isso narrado dessa forma é muito interessante. Aí tem o desfecho do capiroba aqui. Claro, não poderia ser diferente. A gente tem aqui o contraponto. A Dadinha é descendente do caboclo capiroba no século XIX, começo do século XIX. Temos ali os dois como nativos, escravizados e tal, né? Um e outro. E aí a gente tem o truqueiro, o Perílio Ambrósio, que se contrapõe. A posição dele é uma contraposição à posição desses dois. E é claro que com essa posição contraposta, a violência muda de lado. É claro que aí a violência é dele com os escravizados, já aqui no século XIX. E eles falando dos escravizados de maneira muito pejorativa. Nas fazendas de meu irmão, que cria algum gado, ele faz castrar os negros do trabalho da casa e de serviços mais delicados. E diz-me que assim obtém bons resultados. Eles ficam mais calmos e pacíficos, prestam-se melhor às suas tarefas. Então, são violências assim, repetitivas nesse sentido, e isso aqui vai escalar. Percebam, violência de um lado, violência do outro, e é assim que vai se constituindo o povo brasileiro. Vou parar por aqui.
continuamos no próximo mês aí com os outros capítulos. Comente aqui embaixo quem está lendo comigo e comente também quem não está lendo, mas a partir do vídeo viu aí um pouquinho de como é a história, ficou interessado em ler. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.